Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nunca vou esquecer quando a gente trocou o nosso primeiro beijo. Eu gostava do Reinaldo bem antes da gente ficar junto. Só que ele demorou um pouco para começar a prestar atenção em mim. Talvez fosse pelo fato de ser muito nova para ele. Sei lá. Na época, lembro que eu tinha só 17 anos, mas repito, já gostava dele há muito mais tempo. Desde menina, enquanto ele já tinha 22 anos. Só notou a minha existência quando eu fiz amizade com a sua prima e passei a frequentar a sua casa, porque antes a gente só se via mesmo na rua. Quando ele passava ali na frente de casa, para ajudar, eu comentei com a prima dele sobre aquilo que eu estava sentindo. E ela naturalmente contou, né? Foi lá e abriu o bico. Aliás, felizmente ela contou, porque foi por isso que a gente acabou se aproximando. Como eu já disse, eu já sonhava com ele desde menina. E olha, aquele primeiro beijo foi mais gostoso do que nos meus sonhos. Me encantei ainda mais. Logo começamos a namorar. Tudo com o consentimento dos meus pais, porque o Reinaldo fez questão de ir até a nossa casa para conversar com o pai e com a mãe. E eles permitiram, até porque o pai conhecia o pai do Reinaldo, sabia que eram pessoas de bem. Naquele tempo, morávamos em Cubatão, São Paulo. Até que depois de um tempo de namoro, uns 8 meses, por um descuido, eu acabei engravidando. E isso precipitou um pouco, né? Tudo. No fim, acabamos nos casando. Aquela gravidez não estava nos nossos planos, mas olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque parece que aquilo nos uniu ainda mais. E de namorados, acabamos nos tornando marido e mulher. Era tudo que eu mais queria na vida. Estava apaixonada. E olha, tirando as dificuldades financeiras que a gente passava, eu estava vivendo a melhor fase de toda a minha vida. Era feliz demais, do lado daquele que eu tinha escolhido para ser o meu amor. Dei à luz nossa filha, a quem chamamos de Vitória, e foi logo depois que ela completou 1 ano e 7 meses que o Reinaldo apareceu em casa com aquela novidade. Célia, sabe aquele meu tio que mora no Paraná? Então, ele me chamou para trabalhar com ele. O que você acha? Trabalhar com... Mas como assim? A gente vai ter que ir embora daqui? Ele confirmou. O fato é que do nada, meu marido encasquetou que seria uma boa a gente vir embora para Curitiba. Olha, eu não fazia a mínima ideia de onde ficava Curitiba. Até porque nunca tinha saído de Cubatão. Ia para um canto, ia para outro, mas tudo lá perto mesmo. Nunca tinha sequer imaginado sair do estado de São Paulo. Mas, enfim, como ele era o chefe da família, e como estava pensando naturalmente no nosso bem, decidi apoiá-lo em qualquer decisão que ele tomasse. Ainda demorou um tempo. Ele foi amadurecendo a ideia, terminando de pagar umas contas que tinham no seu nome. Como morávamos na casa dos meus sogros, não tínhamos quase nada, nenhum móvel, de modo que quando resolvemos vir embora para cá, viemos com a mala de roupa. E olhe lá, foi uma aposta do Reinaldo. E eu naturalmente fiquei do seu lado, lhe dei todo o apoio. O tio do meu marido trabalhava no ramo da construção. Estava precisando de ajudante, alguém da sua confiança. Olha, no começo foi bem difícil, até porque morávamos de favor ali na casa do seu Antônio. Sabe, eu tinha tanto medo de incomodar, de fazer alguma coisa que desagradasse a mulher dele. Por isso procurava ser a mais discreta possível ali naquela casa. E tinha também a minha filha, né? Querendo ou não, a gente sabe que uma criança
faz um pouco de bagunça. E mesmo eu ficando o tempo todo ali em casa, em cima da Vitória, vez ou outra, ela acabava aprontando alguma. Por sorte, fomos muito bem recebidos. Eu também ajudava em tudo. Deixava a casa da dona Carmen um brinco, limpa, arrumada. Olha, para ela foi até bom, porque assim poderia trabalhar fora tranquilamente. Depois de 8 meses, meu marido conseguiu alugar um cantinho pra gente. Não era a casa dos sonhos. Ficava nos fundos, onde tinha mais 2 casas construídas, mas pelo menos era a nossa casa, né? Apesar de ser de aluguel. Ganhávamos muito pouco entre nós dois, até porque só ele trabalhava. Eu fazia um bico de doméstica aqui, outro ali, mas a gente ganhou um monte de coisa da dona Carmen. Móveis, coisas de cozinha. Levamos também as coisas do quarto que a gente já estava usando. Começamos bem devagar, com pouca coisa, mas era só um começo. Só eu sei o meu orgulho depois que a gente se mudou. Tempos depois, eu consegui uma vaga numa creche para minha filha e desse modo fiquei livre para procurar um emprego também, emprego fixo, para poder ajudar meu marido. Não foi nada fácil, até pela minha falta de experiência, mas no fim, por indicação de uma vizinha, com quem tinha feito amizade, comecei a trabalhar numa revenda de carros, como auxiliar de serviços gerais. Não tinha registro em carteira ainda. Mas para quem nunca tinha trabalhado fora na vida, aquilo para mim foi um achado. O bom é que era ali mesmo, no bairro, na avenida principal. Deixava minha filha na creche, passava o dia todo na loja e depois ia buscá-la, né? Para irmos embora para casa. Sabe, aos poucos, parecia que a nossa vida estava entrando no rumo. Detalhe, o dono dessa loja tinha mais 2 revendas de carro ali mesmo no bairro. E eu acabava trabalhando nas 3. Mas sempre tinha alguém que me levava de carro, até porque as lojas não ficavam muito perto uma da outra. E eu fazia tudo. Limpava, fazia café, passava aspirador de pó. Era tão corrido que eu sinceramente não via nem o tempo passar. Lembro que um dia eu tinha acabado de passar o café, tinha deixado as garrafas ali nos seus lugares para o pessoal se servir. Estava ali bem distraída, pensando no que teria de fazer na sequência, quando escutei aquela voz. Nossa, esse teu café é gostoso demais, viu, Célio? Só faltou um pão com mortadela para ficar completo. Eu me virei na direção da voz e dei de cara com o Marcelo, um dos vendedores ali da loja. Era um moço assim bem bacana. Vivia puxando conversa comigo, elogiando meu serviço, meu café. Lembro que eu sorria assim meio sem jeito. Eu sempre fui muito tímida. E nesse dia, como estávamos apenas nós dois ali, um perto do outro, ele ficou puxando assunto. Ele já tinha me feito algumas perguntas pessoais. Já sabia, por exemplo, que eu era casada, que tinha uma filha, tinha vindo de Cubatão. E eu também sabia algumas coisas sobre ele, até porque ele me falou. Era solteiro, não tinha namorada e morava sozinho numa kitnet que ficava ali perto. Aliás, ele já tinha me levado para outra loja algumas vezes e era nessas ocasiões que aproveitava para conversar comigo. Nesse dia, para minha surpresa, ele falou aquilo. Ah, já ia me esquecendo. Eu tô com um presentinho para tua menina aqui no carro. É uma boneca, tomara que ela goste. Mas não precisava? Claro que precisava. Como que não? Não era aniversário dela esses dias? Foi aniversário esses dias da minha sobrinha. Aí fui comprar um presente para ela. Lembrei que você tinha falado do aniversário da tua filha e acabei comprando para as duas. Você não se incomoda, né? Não, claro que não. Ele falou que quando eu estivesse indo embora, era para avisá-lo que ele pegaria a boneca no carro. Só que no fim do dia,
Ele acabou fazendo mais do que isso. Perguntou onde eu morava, qual era a creche em que a Vitória estudava, falou que também estava indo para aqueles lados e me ofereceu carona. Sabe, eu não vi mal nenhum em aceitar, até porque qual é o problema? No entanto, eu não imaginei que no meio do trajeto ele fosse vir para cima de mim com aquela conversa. Primeiro falou aquilo: Sayá, olha, já faz um tempinho que eu queria te falar uma coisa. Tô meio sem coragem. Não falei nada. Fiquei só olhando para ele, esperando a conclusão. Sabe que a melhor parte do meu dia é quando você tá lá na loja? Desde que você começou a trabalhar com a gente ali, que, sei lá, eu ando me sentindo assim meio, não sei nem como falar, meio diferente. Sabe quando você se sente assim meio feliz e parece que você nem sabe por quê? Sei lá, a tua presença, só o fato de saber que você está ali, entende? Me deixa assim... Eu fiquei escutando ele falar, sem saber o que responder ou como agir. E mesmo que eu fosse tímida, um bichinho do mato, não era tonta, né? Entendi muito bem o que ele estava dizendo e qual era a sua intenção. Por isso fiquei toda sem jeito. Para ele estar me dizendo aquelas coisas, ele não devia estar lembrando o fato de que eu era casado, e ele sabia, né? A certa altura, inclusive, chegou a mencionar esse fato. Eu sei que você é casada, Célia. Não quero que você me interprete mal, tá? Que você fique pensando que eu tô dando em cima de você. Não é isso. Mas que realmente nasceu isso em mim, que eu vou fazer. Eu só queria que você soubesse. Imagine a minha cara, né? Não sabia nem o que falar. Ele acabou me deixando ali perto da creche, agradeci a carona, peguei a bonequinha que ele tinha comprado para minha filha e saí. Ele ainda baixou o vidro do carro e falou: até amanhã, princesa. Se cuida, tá? Olha, nunca na minha vida alguém tinha falado comigo daquele jeito. Usado aquelas palavras, nem mesmo meu marido. Eu não sei explicar, mas talvez tenha sido isso que me deixou me sentindo daquele modo. Eu nem sei dizer como que me senti. Ele falou coisas tão bonitas que não posso negar. Mexeram comigo. Tanto que não consegui mais tirar aquelas palavras da cabeça. Peguei minha filha, fomos para casa, ela adorou a boneca e eu fiquei ali com a minha cabeça longe, lembrando de tudo que tinha acontecido naquela tarde. Em casa, achei melhor dizer por Reinaldo que tinha sido eu a comprar a boneca, porque como que eu ia dizer que tinha sido um presente de um vendedor lá da loja? Meu marido, com toda certeza, não ia gostar. Imagino como me senti no dia seguinte, quando ficamos frente a frente de novo, eu e o Marcelo. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Me senti toda atarantada. E ele se aproximou de mim e puxou conversa, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse dito aquelas coisas todas no dia anterior. E verdade seja dita, era um rapaz tão bonito. Tinha um sorriso assim que chamava a atenção. O pior é que a sua voz também era bonita. Tanto que eu ficava lembrando de tudo aquilo que ele tinha dito e parece que aquelas palavras ficavam ressoando na minha cabeça. Não sei explicar porque o Reinaldo, até aquele momento, tinha sido o único homem a despertar alguma coisa diferente em mim. Me apaixonei por ele quando eu era só uma menina e nunca mais senti nada desse tipo por nenhum outro. Só que desde que o Marcelo me disse aquelas coisas, algo se transformou aqui dentro de mim. Eu comecei a pensar nesse homem muito mais do que deveria. Sabe o que está distraída? E é
imagem da pessoa surgia assim do nada, no pensamento. E às vezes acontecia da gente não se ver. Até porque não era sempre que eu ia trabalhar lá naquela agência. Eu senti um vazio tão grande no peito. Embora, de tudo o que ele tinha despertado em mim, o fato de que eu ficava na minha. Até porque não achava certo ficar retribuindo sorrisos e palavras, ou permitir alguma intimidade. Imagine, eu era casada, tinha uma filha pequena. Não era certo nem eu pensar nesse homem. O que dirá então desenvolver ou alimentar algum sentimento por ele? Só que tem coisas que a gente tenta evitar, mas não consegue. Por exemplo, quando eu o via, sentia aquele friozinho na boca do estômago. Minhas pernas ficavam trêmulas. O coração só faltava subir pela garganta. Chegou num ponto que eu comecei a me perguntar: o que esse homem fez comigo, meu Deus? Por que me sinto desse jeito toda vez que o vejo? Será que eu estou sentindo alguma coisa por ele? Quem sabe até apaixonada? Eu me perguntava, mas não sabia responder. Ou talvez até soubesse, mas não quisesse. E olhe, de certo modo, aquilo tudo estava me fazendo muito mal. Primeiro porque eu me condenava, não achava certo. E o pior é que um dia ele foi me levar de carro até a outra loja e voltou à carga com aquele assunto. Só de entrar naquele carro, já fiquei toda perturbada e quase esmoreci quando ele falou: escuta, é impressão minha ou você mudou comigo desde aquele dia? Mudei com você? Ué, como assim? Não sei. Alguma coisa em você mudou em relação a mim. O jeito como você me olha, por exemplo. Quer dizer, como você não me olha, né? Porque você vive fugindo do meu olhar. É por causa de tudo aquilo que eu falei aquele dia? Eu não respondi. Até porque, respondeu o quê? Ele insistiu. Posso te fazer outra pergunta? Se você também estivesse sentindo alguma coisa por mim, você teria coragem para me falar? Como assim? Sentindo alguma coisa por você, Marcelo? Eu sou casada, você esqueceu? Não, claro que não esqueci. Aliás, não tem um dia que eu não lembre disso, mas é que, não sei, você está diferente, como... Será que você não está tentando sufocar alguma coisa aí dentro? Se defender, quem sabe? E fala. Eu também mexo com você, não mexo? Olha, se você disser que sim, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Mesmo que nunca aconteça nada entre nós. Não tive coragem de falar nada. E olha, ainda bem que chegamos à loja. Mesmo assim, antes que eu saísse do carro, ele ainda falou: quero que saiba que me apaixonei por você, Célia. Sei lá o que aconteceu comigo, mas desde o primeiro dia que eu te vi, você não saiu mais da minha cabeça. Eu durmo pensando em você, trabalho pensando em você, tudo que eu faço é pensando em você. Você entende? Eu tinha que te falar. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, abri a porta do carro e desci. Saí cambaleando, sem a mínima firmeza nas pernas. Só Deus sabe como que me senti o resto de todo aquele dia. Ao mesmo tempo em que me sentia, sei lá o que sentia, era uma espécie de contentamento, eu diria mesmo de euforia, por saber que ele estava apaixonado por mim. Também me sentia péssima,
pelo fato de ter um marido, uma família, não era certo. Mesmo que eu não tivesse feito nada de errado na prática. Eu me sentia como se estivesse traindo meu marido. Me senti tão mal que uma hora me tranquei no banheiro só para chorar. Aquilo não podia acontecer comigo. Eu me senti como se estivesse perdendo o rumo da minha vida. Em casa, também mal consegui pensar em outra coisa. Até meu marido percebeu que eu não estava bem. Estava estranha, quieta. Ele quis saber o que eu tinha. Eu só falava a mesma coisa. Estava com dor de cabeça. E também não consegui nem dormir direito. E foi de tanto pensar em tudo isso, durante a madrugada, que acabei tomando uma decisão. Eu precisava fazer alguma coisa. Para começar, não fui trabalhar no dia seguinte. Também não levei a minha filha à creche. Preferi passar o dia todo com ela. Me agarrar a ela, para não ficar pensando besteira. E depois do almoço, a levei comigo até a loja, conversei com o meu patrão e lhe comuniquei a minha decisão de me demitir. Ele não entendeu nada, tanto que olhou para mim e falou que todo mundo gostava de mim ali, que queria saber o que tinha acontecido. Falei que não tinha acontecido nada, que era uma escolha minha. Ele aceitou, até porque não tinha como não aceitar, mas, sabe, ficou me olhando assim como se estivesse alguma coisa mal contada, mal explicada. E o pior é que estava mesmo. Mas como que eu iria contar? No fim, ele acabou pagando os dias trabalhados. E confesso que me senti mais leve. Embora, ao mesmo tempo, com aquele aperto na garganta e aquela tristeza por saber que nunca mais o veria. Quem também não entendeu nada quando falei que ia deixar da loja foi meu marido. Só que para ele, eu inventei que tinha sido dispensada. Não falei que tinha pedido a conta. Até para ele não ficar pensando bobagem, né? E o fato é que em nenhum momento me arrependi de ter saído de lá. De ter me afastado do Marcelo. Foi a melhor decisão que eu tomei. Aliás, a única que poderia ter tomado. Porque esse homem estava dominando o meu pensamento, a minha cabeça. Eu tinha medo de fazer algo de que depois haveria de me arrepender, com toda certeza. Eu não queria fazer nada de errado pelas costas do meu marido, muito menos botar meu casamento em risco, arruinar minha família por causa de uma paixão sem razão de ser, uma paixão boba. Eu também não estava mais suportando viver naquela agonia. Para mim era um drama conviver com aquele homem, ter de dividir meus pensamentos entre ele e meu marido. Meus pensamentos e, mais do que isso, até meus sentimentos. Pergunto, aonde tudo isso iria me levar? A lugar nenhum. Pelo contrário, aquela situação, se ela seguisse em diante, se eu não tomasse a decisão que tomei, só iria me fazer sofrer ainda mais, ficar mais agoniada, me sentindo mais sem rumo. Só ia continuar judiando de mim. Tirar por completo o meu sossego, a minha paz.